Versículo 17, quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vou puxar aqui uma tradução legal aqui para nós. Minha tradução. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e vocês não obedeçam aos desejos da natureza humana, ou seja, a concupiscência da carne. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. Aleluia, Jesus. Esse Espírito aí, na tua Bíblia está minúsculo ou maiúsculo? Então esse Espírito é o Espírito de Deus, tá? Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Aqui na minha tradução. Por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Diga assim, bem alto assim, não precisa nem olhar para o irmão, não. Só diga assim, irmão. Vai doer. Mas é para o nosso bem. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Versículo 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração a ídolos, que é a idolatria, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião e as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E contra essas coisas não há lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana dela junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Amém? Podem sentar nesta noite. Glória a Deus. Podem sentar, fique tranquilo. Deus há de falar conosco nesta noite. Glória a Deus. Os nossos recepcionistas já podem dar. Pode sentar. Se os irmãos puderem hoje ficar sentadinhos, tá? Pode sentar, não quero ninguém em pé lá atrás. Fique sentado nas cadeiras aqui, tá bom? Nos cultos normais está acontecendo muito isso ali atrás, e muito conversa, eu vejo sorriso, eu vejo mal, essas coisas não podem acontecer no culto, tá?
Para quem não sabe, essas coisas não podem acontecer no culto. O culto, ele é cristocêntrico. Amém? Depois que entrar ali, é Cristo. Depois que entrar ali, é Cristo. Viu? Nada dessas coisas, irmãos. Não vai ficar assim não, não. Essa ficar de sorriso aberto, mas sem algazarras, tá bom? Porque principalmente hoje que é um culto, nós vamos aprender a palavra. Se não tira a atenção dos outros irmãos, os irmãos acabam não entendendo. E olha só, ensinar nunca foi fácil, irmãos. Ensinar não é uma tarefa fácil. Requer a atenção de quem está ouvindo e requer empenho de quem está ensinando, né? Eu não vou aqui simplesmente abrir a Bíblia, por mais que Deus me dê um dom, não vou simplesmente aqui abrir a Bíblia. Não. Isso aqui Deus ele colocou no meu coração para mim hoje distribuir para a igreja. E cada um de nós vamos partilhar um pedaço desse bolo abençoado, desse pão da vida que é a palavra, que é Jesus. Meus irmãos, uma palavra muito especial para a noite deste dia, que é uma palavra, uma carta escrita por Paulo, dirigida à igreja da Galácia. Aleluia, Jesus, dirigida a esta igreja. E como todas as outras igrejas, né, todas elas, o Gênesis foi usado aqui em dizer que toda igreja ela tem algumas picuinhas, algumas situações, né? E é verdade. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, ele escreve uma carta. E quem é leitor de Bíblia sabe que quando Paulo envia a segunda carta é parecida com a primeira, porque não mudou, aliás, piorou. Aleluia, Jesus. Então Paulo agora dirige uma segunda carta à igreja de Corinto, e teve igreja que ele realmente mandou 2 cartas, mas toda a igreja lá em Éfeso, a igreja que estava localizada em Éfeso, a igreja que Paulo passou 3 anos e meio, aonde era uma cidade originária assim, de idolatria e tantas coisas erradas, né? A idolatria ali era tamanha, irmãos. Paulo vai, passa 3 anos e meio, e ele sozinho com o outro, ele consegue em 3 anos e meio, aleluia, Jesus, mudar o contexto espiritual daquela igreja, daquela localidade, né? Uma delas foi tirar, aleluia, aquela estátua da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, do mundo grego, aleluia, Jesus, que era hospedada ali. E Paulo ele consegue, aleluia, aquela imagem ela é estraçalhada pelo próprio Deus, né? Porque onde há a adoração, não pode haver idolatria. Aleluia, Jesus, aonde há a presença de Deus, não tem espaço para a idolatria. E Paulo vai escrever as cartas, enviando, e parte dessas cartas, Paulo estava preso. Aleluia, Jesus. Havia um momento que Paulo escrevia a cunha dele mesmo, mas tinha um momento que ele não conseguia, porque quem sabe de história um pouco bíblica, sabe que Paulo ele tinha um problema na sua visão. Paulo ele não enxergava tão normal assim, que nem eu e você. Alguns historiadores dizem que foi quando ele ficou cego ali no caminho de Damasco. Não sei, pode ser, não vai ferir a nossa fé, não vai ferir a nossa salvação, né? Talvez seja, não sei, que Deus deixou isso, né? Uns dizem que o espinho de Paulo era isso, mas creio eu que não. Eu creio que o espinho que havia na carne de Paulo era exatamente que ele sentia vontade muitas das vezes de voltar a ser o velho Saulo. Aleluia, Jesus. Um homem que ele, por mais que ele estava sendo guiado pelo Espírito, mas ele estava ainda
que a carne estava dentro dele. Ele estava dentro de uma matéria humana. E ele sentia vontade. Então Paulo agora vai escrevendo. E Paulo escreve essa carta à igreja aos Gálatas. E ele vai dizer assim, na minha tradução aqui, ele diz, nessa sua, ele diz assim: digo, porém, andai. Ou seja, vida contínua. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Na tradução que eu tenho aqui, ele diz: Paulo, eu quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e vocês não obedeçam aos desejos da natureza humana. Por que ele diz aqui deixe? Porque é da vontade do Espírito Santo guiar a minha vida. É da vontade do Espírito Santo de Deus guiar a sua vida. A pergunta é: eu e você deixamos Ele guiar a nossa vida? Porque muitas das vezes há uma barreira e nós bloqueamos a ação do Espírito. Por isso que lá na frente, 1 Tessalonicenses, ele vai dizer: não apagueis o Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque na vida de muitos, eu não vou usar a palavra cristão, aqui eu vou usar a palavra crente. Na vida de muitos crentes, o Espírito de Deus já está apagado. O Espírito de Deus já não habita mais. Por quê? Isso tem prova. Porque não tem como o Espírito de Deus estar na minha vida e eu continuar na pornografia, no adultério, na mentira, entendeu? Cumprindo a concupiscência da carne, cumprindo os desejos carnais. E isso nos leva a refletir muitas coisas acerca das nossas vidas. Como nós estamos andando? Como que nós temos andado diante da presença de Deus? Cumprindo o desejo da natureza humana, porque nós estamos dentro de um corpo humano, de uma carcaça humana caída, fracassada. Porém, essa velha natureza, ela precisa ter sido deixada nas águas batismais. A partir daquele momento ali, simboliza o quê? Uma nova vida. Simboliza o quê? Que a partir daquele momento, eu decidi, porque isso é decisão própria, eu decidi deixar dali para trás tudo. Se eu mentia, eu não posso mais praticar mentira. Se eu roubava, eu não posso mais praticar o roubo, o furto. Se eu andava em imoralidades sexuais, que é a porneia no original, que é a prostituição em si, num todo, no geral, seja ela o adultério, a fornicação, tudo isso aí faz parte, aleluia, disso, da prostituição. Eu não posso mais agora andar assim. E a igreja, Paulo dirige essa carta, não é para ímpio. O interessante, irmão, quando você vai ler as cartas, não é para ímpio, porque Deus não tem parte no ímpio. Ora, se o ímpio quiser, bem, se não quiser, Deus tem parte daquele que tem parte com ele. Isso é decisão minha, quem tem que decidir é eu. Por isso que quando nós vamos evangelizar, levar uma palavra a alguém, a gente deve falar: você aceita uma palavra de Deus? Eu não aceito. Então você bate a poeira e vai embora. Porque é decisão. Se ele não quer, você vai fazer o quê? Força ele. A Bíblia diz que não é nem por força, nem por violência. E todos quanto o receberam, foi lhes dado o direito de ser chamados filho de Deus. Filho de Deus. Quem não quis, ele diz: aquele que crê e for
for batizado será, o que não crê já está condenado. É bem verdade que muitos nasceram já da sua própria condenação. Por quê? Porque nunca houve uma decisão verdadeira de abandono da concupiscência. E é bem verdade que a Bíblia diz também que nós somos atraídos por nossas concupiscências. Não é Deus que está me tentando, porque Deus não tenta, Deus prova, é diferente. Eu sou atraído pela minha concupiscência. Eu olho, o diabo diz: tu gosta? Eu vou organizar para você. E ele organiza certinho, daqui a pouco vem a queda. Por quê? Porque muitas das vezes eu não estou em espírito. E quando tu lê, é interessante. Aqui, aleluia, Jesus. Versículo 16, ele diz: digo, porém, andai em espírito, não é no espírito, porque eu posso estar no espírito agora. O culto está cristocêntrico, o culto está avivado, aleluia, Jesus tem avivamento. Aí eu posso de repente estar no espírito agora, e amanhã eu estou ainda em espírito. Por isso que ele diz: digo, porém, andai em espírito. E o espírito é o E maiúsculo, é o Espírito Santo de Deus. Aí eu digo muitas das vezes: eu estou em Cristo. Pastor, eu sou crente, eu estou em Cristo. A pergunta não é essa. E se fosse perguntar, a pergunta não seria essa. A pergunta é: Cristo está em nós? Cristo está em nós. Isso nos leva a refletir, a pensarmos. Porque muitas das vezes nós achamos que o Espírito de Deus ainda está em nós. E é bíblico. Por causa disso, há entre vós, há entre o quê? No mundo, na balada, no carnaval, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que eles estão onde? É Bíblia, irmão. São muitos que acham. Eu quero crer que aqui não tem, mas é a Bíblia que diz que há entre nós muitos que já morreram. Eles estão no meio de nós, acham que estão vivos, participam da ceia, falam em línguas estranhas, eles pregam, eles louvam, porém estão mortos. Isso é Bíblia, irmão. Por quê? Porque brincou com a carne. E com carne ninguém se brinca. Eu vou mudar aqui a minha veste hoje. Eu vou ficar meio assim tranquilão, porque, sabe, eu tô em casa mesmo, né? Eu vou ficar aqui meio assim, despidando assim, tranquilo, né? Quer dizer que muda. Não é balada, irmão. Balada aqui tem 3, 4 ambientes. Tem o forró, tem o dance, né? Tem a discoteca. Aí tu escolhe lá. Não, irmão. Eu sou cristão aqui, sou cristão em casa, sou cristão no trabalho, na escola, onde eu estiver, eu preciso estar em espírito. E Paulo diz o seguinte: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija vocês, a vida de vocês. Numa das passagens, Paulo diz assim: tudo em seguida, a minha doutrina, ele vai dizer modo de viver. Só aqui eu vou dar um monte de coisa: intenção, fé. Tu tem aceitado a minha doutrina, o modo de viver. Fala do meu dia a dia. Porque às vezes eu estou em casa, eu quero ficar relaxado.
se diz cristão e vou viver uma dupla personagem. Está entendendo? Aqui eu dou glória a Deus, mas em casa eu mando ir para a casa do Senhor. E a nossa boca, a Bíblia diz que ela tanto abençoa como amaldiçoa. E o que tem de crente, irmão, que atrai maldição para dentro da sua casa, aí quando